Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24 e o versículo de número 32. Assim está escrito: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Escrituras abertas, corações em chamas. Este relato que li traz à nossa lembrança o primeiro dia da semana após a prisão, condenação, morte e sepultamento de Jesus. Lembrando que Jesus sempre havia advertido os seus discípulos que isto era mister acontecer, que todas as coisas se cumprissem, conforme dizem as Escrituras, mas que havia uma promessa assegurada, que ao terceiro dia ele haveria, então, de ressuscitar. Tudo isto passou-se e aconteceu. O dia mais triste da história foi o dia da crucificação do Senhor Jesus, aonde até a natureza protestou, fez-se escuridão em pleno dia. Isto era o protesto contra o que estava acontecendo ao Filho de Deus. Mas Jesus veio para isto. E aquela escuridão, aquela tristeza, logo passou, porque deu lugar a uma nova aurora, um novo dia, uma nova oportunidade, porque cumpriu-se exatamente conforme Jesus havia ensinado. Ele ressuscitou pelo poder de Deus, ressuscitado para nunca mais morrer, vitorioso, vencedor sobre o poder das trevas, o poder de Satanás, o poder do mundo, tirou do adversário aquilo que estava subjugado. Jesus, quando apresentou-se a João, disse: Eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Este foi o triunfo de vitória de Jesus com a morte, o mundo, o pecado e Satanás. Ele venceu e afirmou-nos. João deixou registrado no Evangelho, capítulo 16, versículo 33, diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acontecido este caso da sepultura, morte e sepultamento de Jesus, ficava agora a esperança, a expectativa do primeiro dia da semana, que seria ao terceiro dia, que ele haveria de ressuscitar, conforme havia anunciado. Naquele primeiro dia, pela madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando algumas especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus. Quando elas chegam ao lugar do sepultamento, já não encontram mais. O sepulcro está aberto, a pedra foi removida. E elas, então, quando estão pensando nisto, se dão conta de dois anjos, dois varões com vestidos resplandecentes, anjos que Deus colocou ali para testemunhar diante daquelas mulheres a ressurreição de Jesus. E quando elas estão ali atemorizadas e procurando encontrar o que tinha acontecido, elas ouvem a seguinte mensagem: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda
na Galileia. Então, este Jesus ressuscitou e Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que com elas estavam, diziam estas coisas aos apóstolos. Mas nós notamos aqui que havia 2 discípulos naquela manhã, naquela madrugada, que eles estavam aguardando. E certamente, quem pode saber a ansiedade deles de querer ver a coisa acontecer imediatamente, mas eles então olharam e observaram e chegaram à seguinte conclusão, que aquele dia em Jerusalém era um dia triste, um dia difícil, um dia que parece que nunca ia terminar. E eles então tomam uma decisão. Esses 2 discípulos afirmam-nos no capítulo 24, escrito por Lucas, no versículo 13 a seguir, está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. De Jerusalém para Emaús era aproximadamente 11 quilômetros. E este era o trajeto que era feito por eles a pé. Então veja quanto tempo eles demorariam de Jerusalém para chegar até Emaús. E aqueles 2 companheiros iam caminhando, falando, conversando, rememorando, retratando tudo aquilo que havia acontecido, as palavras que foram ditas por Jesus, isso estava na lembrança deles. E diz aqui, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. O que era que havia acontecido? A prisão, julgamento, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Eram destas coisas que eles estavam falando naquela manhã. E em dado momento, quando eles estão trocando palavras, veja o que diz a Escritura, no versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, certamente tentando entender, explicar o que ocorreu, por que ocorreu e agora qual seria o passo seguinte. À medida em que eles estão ocupados com estas perguntas e respostas, falando entre si, diz-nos a Escritura, o mesmo Jesus, aquele que falou com eles, que eles presenciaram, que eles viram tudo o que aconteceu, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A proximidade de Jesus. Jesus aproximou-se de tal maneira que não lhes causou nenhum espanto, medo ou admiração. E ao aproximar deles, ouvir o que eles estavam falando entre si, diz que Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, observe, os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Viram a Jesus, mas viram como uma outra pessoa qualquer que estava também em direção para o lugar por onde eles iam. E não discerniram ali a pessoa de Jesus inicialmente. Por quê? Porque os olhos dele estavam fechados. Quando a tristeza toma conta do coração, até os olhos se fecham, os ouvidos se fecham, tudo se fecha. Parece que não há mais nenhum sentido sequer em prosseguir adiante. Mas mesmo assim, eles estavam caminhando para a aldeia de Emaús. Os olhos fechados, não perceberam que era Jesus. Mas, quando eles não o reconhecem, no versículo 17 diz, e ele lhes disse, ele quem? Jesus. Lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? As palavras que eles estavam falando, diziam respeito a Jesus. Jesus estava ali presente.
mas eles não o reconheceram. E Jesus disse: que palavras são essas que vocês estão conversando aí? E por que vocês estão tristes? Quem disse a Jesus que eles estavam tristes? Se a tristeza é do coração. Mas Jesus conhece o interior. Não precisa dizer nada a Jesus. Ele sabe tudo a nosso respeito. Por que estáis tristes? E respondendo um daqueles dois, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Veio passar aqui uma temporada, um dia, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Jerusalém estava em polvorosa. Não tinha outra notícia a não ser a notícia da prisão, julgamento, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Era isso que dominava a cidade. E ele, como que um peregrino, não sabia destas coisas. Mas Jesus perguntou a eles e disse: quais? Sobre o que vocês estão falando? Então diz: e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eles tinham plena certeza, o testemunho deles era real, era verdadeiro. Eles estavam falando a respeito de Jesus, o Nazareno, e que foi entre eles um varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante dos homens. E como os principais dos sacerdotes, as autoridades, os príncipes, o condenaram à morte e o crucificaram. E aí vem a razão da tristeza. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Já passou-se 3 dias. É o terceiro dia. Mas eles ouviram o testemunho das mulheres. E observe, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Confirmaram. O testemunho das mulheres foi verdadeiro. Os apóstolos que foram lá ver encontraram um sepulcro vazio. Não viram. Então Jesus agora se volta para eles e diz: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Era a profecia que Jesus havia falado a eles antes da sua morte. Tudo que os profetas disseram, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus começou de maneira segura e firme, anunciando, começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que acerca dele, Jesus, se achava nas Escrituras. E as palavras de Jesus, abrindo a Escritura, foi movimentando aquela vida, aquele coração. Quando eles chegaram na aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles fizeram-lhe um pedido: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Jesus aceitou aquele convite e ficou com eles. E ao ficar com eles, aconteceu que quando Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, eles então, os seus olhos que estavam fechados e a tristeza que dominava o coração, os olhos se abriram, a tristeza saiu e eles tiveram a convicção. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Veja, durante toda a caminhada,
eles não reconheceram a Jesus. Mas quando Jesus deu graça, o coração abriu, os olhos se abriram, e eles então conheceram a Jesus. E ao conhecer, Jesus desapareceu. E eles então olham para si, Cleófas e o outro, e dizem então o versículo texto que li. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Exatamente foi o que aconteceu. Por isso, a razão do tema: Escrituras abertas, corações em chamas. Nós, então, observamos aqui, dentro deste texto que li, estes corações agora, que estavam em chamas, em brasas vivas, era a necessidade daquele momento para tirar a frieza, a dúvida, a incerteza, a incredulidade. Só mesmo na abertura da Escritura, o fogo incendiar o coração para recolocá-los numa vida de confiança e segurança diante da presença do Senhor. Então, a necessidade dos dias em que nós estamos vivendo é a necessidade de que as Escrituras sejam abertas e o fogo de Deus possa incendiar os nossos corações. Quando falta o calor, quando falta vida, quando falta compreensão, quando falta o fervor, o ardor espiritual, a tristeza toma conta, o discernimento fica confuso, a visão se fecha e não conseguimos enxergar claramente as coisas que estão acontecendo e fazer com elas um paralelo com o que diz as Escrituras. Mas nós encontramos aqui, na falta deste abrasamento do coração, deste calor, desta vida, deste fervor espiritual que parece desaparecer. A palavra de Deus afirma que, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então veja que o amor, quando estando presente no coração, ele aquece, ele acalora aquele coração. E quando a Escritura é aberta, uma chama se acende e os corações ficam em chamas, ficam incendiados pelo poder da palavra de Deus. Então nós encontramos, e o encontro, quando eles estão caminhando, lamentando aquela situação, Jesus se apresenta. Ele aparece da mesma maneira como sempre apareceu. Porém, eles não o reconheceram porque estavam tomados de tristeza. E o que fazia? Eles amavam ao Senhor, sim, eles criam no Senhor perfeitamente. Eles tinham este amor, tanto é que eles estavam falando a respeito de Jesus. Mas a tristeza estava querendo dominar aquele coração, no meio da amargura, da tristeza, da dificuldade que eles estavam encontrando. Mesmo assim, eles ainda falavam algo sublime a respeito do Senhor Jesus. Eles deram testemunho de Jesus. Quando Jesus se apresentou a eles como se fosse um peregrino na linguagem deles, eles não o rechaçaram, eles não o reprovaram, eles não o desprezaram, não querendo a companhia de Jesus. Eles o aceitaram. E de dois que caminhavam, agora eram três, trocando palavras entre si. Quando Jesus interroga para saber a profundidade do que eles estavam falando, eles falam sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém, dizendo respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, aprovado por Deus em palavras e obras, poderoso e aprovado diante de Deus e diante dos homens.
Então eles não perderam a essência do testemunho vibrante e verdadeiro. Só estava sufocado por conta daquela tristeza incomum que queria dominá-los. Mas a felicidade foi que Jesus apareceu no momento certo. Então, quando eles dizem, nós esperávamos, então Jesus agora começa a abrir diante deles o que diz a Escritura. Então veja, naquela caminhada de Jerusalém para Emaús, era visível o semblante triste, fraqueza na voz. Faltava para eles a visão, eles não estavam enxergando claramente. Faltava força, faltava o vigor, faltava também o fervor. Todas estas coisas deram lugar à tristeza. Mas quando Jesus vem e apresenta-se diante deles, Jesus nota este quadro, um quadro sombrio, um quadro tristonho. Jesus diz, que palavras são estas? E por que está triste o vosso coração? Por que está triste? Foi o que Jesus disse aqui. E por que estáis tristes? Esta tristeza que queria dominar. Então eles estavam com tristeza no semblante, fraqueza na voz, faltava-lhes a visão, a força, o vigor e o fervor. Coisas que outrora os dominavam, mas agora, naquela situação, estavam quase que já a ponto de se entregar ao desânimo. Mas ainda tinha um lampejo de esperança dentro daqueles corações. Por isso eles falavam a respeito de Jesus, porque isto renova a confiança, renova a fé, brota alegria e expectativa. Então é o quadro dos dias atuais que nós estamos vivendo. Um povo triste, um povo fraco, um povo sem visão, sem força, sem vigor, sem fervor, entregue ao pessimismo, à indiferença, à negligência, à frieza dos dias atuais, e este é um quadro realmente aterrador, triste por demais. Mas só uma coisa pode mudar esta situação. É a presença de Jesus. Jesus estava tão perto daqueles dois que eles não se deram conta disso. Veja, quando outras coisas estão dominando a vida das pessoas, os acontecimentos do presente sufocam as convicções que há no coração e a presença de Jesus, eles não conseguem notá-la. E julgam que Jesus está distante, não preocupa-se com eles. Mas Jesus estava tão perto, tão próximo diante deles. O seu corpo, a sua voz, sua presença, o seu poder estavam próximos daqueles dois discípulos que iam para Emaús. E o que acontece no momento? Quando eles dão o relato e Jesus abre a oportunidade e começa a falar, e as palavras de Jesus são fundamentadas nas Escrituras. E, portanto, Jesus fala a eles de algo que eles tinham conhecimento. Estavam registrados nas Escrituras. Jesus abre para eles, então, a Escritura. Então, observa a surpresa da presença de Jesus. Ora, se a presença de Jesus não surpreendeu a eles naquele momento, se a presença de Jesus não mais surpreende a mim, a você e a cada um de nós, isto significa que há algo muito errado na nossa vida. Porque todas as vezes que a presença de Jesus se manifesta, ela deve realmente nos causar surpresa, admiração e devoção. Nos levar a adorá-lo. Se nada disto acontece, é grave
o nosso estado espiritual. Mas observamos o que Jesus fez. Jesus abriu a Escritura. É o texto que li. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Era isto que aconteceu. Jesus veio como prova do seu amor. Sabia que ali havia 2 discípulos verdadeiros, porém dominados pela tristeza, pelos acontecimentos. E a presença de Jesus era necessário para eles naquele dia, naquela oportunidade, naquela estrada. E Jesus acompanhou-os e foi até o lugar do destino. Ao abrir a Escritura, aquela esperança que estava perdida, ela renasceu, ela revigorou-se, ela tomou vida. Aqueles corações tristes passaram a ter alegria. Os semblantes tristes e decaídos foram renovados, porque com a alegria do coração se aformoseia o rosto. E certamente a presença de Jesus pode trazer diante deles isto. E o que Jesus disse para eles não era nada novo. As coisas de Deus não precisa dizer nada novo, porque as coisas de Deus nunca envelhecem. Existem pessoas que estão à procura de novidades. A cada dia quer uma novidade diferente. Mas o melhor que nós podemos fazer é estar com os ouvidos atentos. E quando a Escritura for aberta diante de nós, estas Escrituras vão incendiar o nosso coração. Nós vamos ficar com os corações em chamas. Por isso, a necessidade de se continuar abrindo as Escrituras diante das pessoas, seja num culto, num salão, num templo, numa catedral, numa casa, numa escola, debaixo de uma árvore, não importa. O que importa é que na reunião deste povo se abra as Escrituras. E quando se abrir as Escrituras, elas vão gerar um fogo genuíno e verdadeiro, e os nossos corações vão estar dominados por estas chamas que são promovidas pela abertura das Escrituras. Quando se abre as Escrituras, abre o discernimento, abre a visão, abre o entendimento, abre a nossa compreensão. E nós passamos a ser alimentados com a palavra de Deus. E esta palavra é como um fogo que queima e que esmiuça a pedra da dúvida, da incredulidade, do desânimo, da frieza, da fraqueza. Só mesmo ao abrir das Escrituras, os nossos corações, eles serão incendiados. Temos aqui o exemplo destes 2 discípulos que saíram de Jerusalém tristes, mas voltaram alegres, saltitantes, renovados, encorajados, animados e dispostos a ir até o fim. Quem sabe você hoje está dominado pela tristeza do coração, o semblante decaído, falta-lhe o fogo, falta-lhe o fervor, falta-lhe a convicção, está dominado por tristezas e dúvidas. Porém, hoje, a palavra de Deus se abre diante de você. E quando Jesus abriu as Escrituras, o lampejo de fogo abriu naquele coração e eles foram dominados pela chama. E esta chama é promovida pela palavra de Deus. A necessidade maior do momento em que vivemos é de que as Escrituras voltem a ser abertas diante do povo. Só assim vai sair
a cinza, a fraqueza, a frieza, o desânimo, a incredulidade, a falta de vida, o desinteresse, estas coisas, elas só saem quando o fogo é aceso pela abertura da palavra de Deus. Então, abramos as Escrituras diante das pessoas e deixemos que o fogo de Deus possa dominar aqueles corações e que possamos confirmar, conforme feito aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Porventura, não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos abria as Escrituras? Daí o tema: Escrituras abertas, corações em chamas. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.